Um, dois, três, quatro, cinco. Muito boa noite para você que está conectado comigo, para você que esperou chegar esse momento, que é um momento muito especial. Por quê? Porque nós vamos começar agora uma jornada que vai demorar mais do que 2 semanas. Serão 17 dias, 2 semanas, mais 3 dias. Durante 17 dias, todos os dias, nesse horário, nós vamos nos encontrar. E eu, em contrapartida, eu lhe prometo uma coisa, que daqui a exatos 17 dias, a sua vida vai ter mudado completamente. Por quê? Porque você vai mudar, te prometo isso, você vai mudar o seu modo de ver a si e de ver as coisas à sua volta. E isto vai transformar o modo como você vai perceber a si mesmo e ao mundo à sua volta. E essa percepção diferenciada é que vai fazer com que você vá ter atitudes diferentes. E essas atitudes diferentes vão criar resultados diferentes. Esse é o processo. Nós vamos começar a mexer pela raiz. Hoje à noite, nós vamos fazer uma reflexão sobre a sua vida. Eu gosto muito de uma história que eu ouvi sobre Jim Stockdale. Stockdale foi o almirante mais condecorado do exército americano. E ele foi um prisioneiro de guerra no Vietnã. E ele ficou 8 anos numa prisão, sendo torturado quase que diariamente. E lógico, a maioria dos prisioneiros, que ele não era o único, a maioria dos prisioneiros de guerra americano no Vietnã não sobreviveram às condições desumanas em que eles foram tratados. Stockdale não só sobreviveu, como ele retornou para casa e continuou dando aula na universidade. E um colega de docência fez uma entrevista com ele e perguntou quem foram os prisioneiros que não sobreviveram. E Stockdale prontamente disse: foram os otimistas. E o cara ficou surpreso: como assim? Os que não sobreviveram à tortura foram os otimistas? Stockdale disse: sim, os otimistas, eles não sobreviveram. E o cara perguntou: mas por quê? Qual o motivo dos otimistas não terem sobrevivido? Stockdale disse: é simples. Quando era o dia da ação de graça, que é no final de novembro, eles diziam: até o final do Natal nós vamos estar fora desse inferno. Chegava o Natal e nada. Aí eles diziam: bom, até a Páscoa nós vamos estar fora. Aí chegava a Páscoa e nada, eles continuavam presos. Aí eles diziam: até a independência dos Estados Unidos, que é no dia 4 de julho, nós vamos estar fora. Chegava a independência dos Estados Unidos e nada. E aos poucos eles foram se entregando. Por isso que Stockdale disse: você precisa aprender uma coisa. Você precisa aprender a encarar a dura realidade dos fatos, mas mesmo assim manter a convicção, a certeza de que você vai vencer no final. Eu repito, Stockdale disse o seguinte: você precisa encarar a dura realidade dos fatos e mesmo assim ter a convicção, a certeza de que você vai vencer no final. Então o que acontece? Por que eu estou contando isso no início dessa nossa jornada de 17 dias? Porque a maioria de nós, por natureza, é otimista. E a gente sempre acha que alguma coisa, como
os prisioneiros de guerra americanos lá no Vietnã, a gente sempre acha que alguma coisa vai acontecer que vai nos tirar da situação em que nós estamos. E isso raramente acontece. E assim a gente vai ou se entregando à situação ou se acomodando. Então, o que nós vamos começar fazendo hoje à noite? Nós vamos olhar para a dura realidade dos fatos e depois nós vamos ver como nós podemos fazer com que a gente vença esse jogo no final. Está tudo traçado, passo a passo. Eu vou colocar sinal por sinal. E tudo que você precisa fazer é seguir esse passo a passo, é você seguir esses sinais. Bom, se você ainda não sabe quem eu sou, se você chegou agora, se você foi convidado por alguém, eu vou explicar em 2 frases quem eu sou. Eu sou escritor, basicamente depois de eu conseguir criar segurança financeira, eu passei a me dedicar exclusivamente à pesquisa nas áreas de psicologia da cognição e filosofia da mente. São 2 áreas que eu sou apaixonado. E eu tento aplicar essa pesquisa ao desenvolvimento pessoal ou aos negócios. Então, eu já escrevi vários livros, entre eles As 16 Leis do Sucesso, aqui Grandes Erros, Poder e Manipulação, Seja Singular, Os Atrevidos Dominam o Mundo, Óbvio que Ignoramos e mais alguns outros, mas esses são os principais. E eu vou ir direto ao ponto, direto ao assunto, porque eu sei que o seu tempo é valioso. Uma das coisas que eu mais valorizo na minha vida é o tempo. Então eu prometi que a gente não ia encher salame ou encher linguiça, que a gente ia direto para o assunto. Só que antes de eu começar, eu quero te dizer uma coisa. Para mim é trabalhoso, muito trabalhoso, tirar todas as noites, durante 17 dias, 1 hora do meu tempo, 45 minutos, e passar esse conteúdo, essas instruções para você. Isso para mim é dispendioso, é trabalhoso. Estou tirando tempo da minha família, estou tirando tempo das minhas pesquisas, do meu lazer, para me comprometer com você. O que eu quero que você faça? Eu quero que você faça 2 coisas. A primeira coisa, que você dê essa oportunidade para outras pessoas, para que a gente consiga criar um movimento e que a gente consiga impactar as pessoas à nossa volta. Por muito tempo, quando eu descobria uma coisa maravilhosa, uma coisa que eu achava sumamente importante, eu procurava manter ela para mim. Por quê? Porque eu não queria que os meus amigos crescessem na mesma velocidade que eu crescesse. Eu queria ter isso para mim e isso eu acreditava me daria uma vantagem em relação aos outros. E eu só comecei a crescer quando eu descobri que isso era uma bobagem. Por quê? Porque isso era uma coisa do ego. A gente só cresce na medida que o ambiente em que a gente está cresce. Então, por exemplo, se você tem 2 ou 3 amigos próximos, quanto mais esses amigos crescerem, mais você vai crescer junto. Você não vai conseguir se distanciar deles e se mantendo próximo a eles. Por quê? Porque você cresce na medida em que o ambiente em que você está cresce. Então pegue agora e convide aqueles 10 amigos próximos, pessoas, irmãos, qualquer pessoa que você quer conversar sobre isso, discutir isso com essa pessoa, que você quer fazer uma mente mestra. Amanhã nós vamos falar muito sobre mente mestra. Então você quer criar essa mente mestra com essas pessoas. Pode ser seu sócio, seu colega de trabalho, seu melhor amigo, sua melhor amiga, sua esposa, seu irmão, seu pai. Pegue e aqui embaixo do vídeo tem aquele aviãozinho, clica em cima e passe para 10 amigos seus, ok? Então faça isso que eu vou tomar uma aguinha e depois nós vamos aqui para o Flipchart porque tem muita coisa
para vermos hoje à noite, tá? Vamos lá então. Já fez os convites? Então vamos lá. Tudo na vida que você precisa fazer, tudo, precisa ter um objetivo. Quanto mais claro esse objetivo, e quando eu digo claro, tem que ser uma coisa numérica, tem que ser uma coisa visual. Quanto mais claro esse objetivo, maior vão ser as chances de você ter sucesso. E hoje o tema é clareza, nós vamos falar muito sobre clareza. Então, para começar, eu quero contar para você qual é o meu objetivo de querer você comigo durante 17 noites. Se você precisa ter um objetivo para tudo que você faz, você também, eu tenho que ter um objetivo muito claro para ajudar você, no caso. Então, qual é o meu objetivo? Se você olhar para a pirâmide de receita, pirâmide de renda familiar do Brasil, você vai perceber uma coisa bastante triste. Você vai ver que 46%, isso é, de cada 10 pessoas, quase 5 ganham menos do que R$ 1.356. Se você enxergar 10 pessoas na rua, aleatoriamente, você vai separar quase a metade que ganha menos do que R$ 1.356. E lógico que se você andar na Vila Olímpia, em São Paulo, vai ser diferente, porque é um reduto de pessoas que têm mais dinheiro. Mas, na média, o brasileiro ganha isso. Isso é muito pouco. Eu sei que isso não é sua realidade, eu sei que se você está aqui comigo, você ganha bem mais, mas a maioria, a metade do brasileiro ganha menos do que R$ 1.356. 20% ganha de 1.356 a 2.034. Então são 46%, aliás, 60%, eu errei aqui, são 66% que recebem menos do que R$ 2.034. Aí tem mais 16% que recebe entre 2.034 a 3.339. Então, se a gente chegar aqui, a gente chega a 66 mais 16, quase 85% que recebe menos do que 3.339. Então, de cada 10 brasileiros, 8 praticamente recebem menos do que isso. Aí tem 9% que recebe entre 3.339 a 9.780. E aí tem apenas 5% dos brasileiros, 5% dos brasileiros que recebem mais do que R$ 10.000 por mês. Então, qual é a minha missão contigo? A minha missão é a seguinte: se você está abaixo, imagino que talvez você esteja recebendo 10 mil. A maioria de vocês deve estar recebendo 10 mil. Mas se você não está recebendo 10 mil, a minha missão é te ajudar a chegar aos 10 mil. Quando? Daqui a 17 dias? Não. Mas o que eu vou fazer? Eu vou te dar o passo a passo, eu vou te dar um mapa do que os 5% fazem para chegar até aqui. Isso não só vai mudar a sua vida, mas você vai ensinar isso para os seus filhos, vai ensinar isso para os seus amigos, vai ensinar isso para os seus irmãos. Isso pode mudar completamente o seu círculo de influência. É isso que eu vou te ensinar. Então, o que acontece? Mas eu já recebo 10 mil. Ótimo. Mas lembre que dentro desses 10 mil, se você separar os 5%, esses 5% eles se tornam 100%. Quer dizer, você separa essa parte de baixo, essa pirâmide aqui. Então, onde você está dentro desses 5%? Nós vamos te levar para os 5%. Se você quer chegar aos 50 mil, você usa esse mesmo processo. Ah, mas eu só recebo 1.356. Quando eu vou receber os 10 mil? Quando você passar um nível para o outro nível, para o outro nível. Porque a maioria das pessoas,
quando eu digo encarar a dura realidade dos fatos, é que a maioria das pessoas está num nível e ela quer saltar logo lá em cima. Isso não vai acontecer. Então, quanto mais baixo o seu nível, mais rápido você vai subir para o próximo nível. E uma vez que você entender o processo, você vai usar o mesmo processo para subir de nível para nível até chegar onde você quiser. Então é isso que esse é o meu propósito com você. Eu talvez não conheço você, eu não sei quem você é, onde você mora, dificilmente eu conheço você pessoalmente. Por que eu haveria de fazer isso? Porque esse é o segundo princípio da natureza. Quanto mais pessoas você ajudar, mesmo sem esperar, ou principalmente sem esperar recompensa nenhuma, mais bênçãos você vai receber na sua vida. Zig Ziglar, um dos maiores palestrantes que já existiu, ele dizia o seguinte: você pode chegar onde você quiser, desde que você ajude o número suficiente de pessoas chegar onde elas querem. Então, a minha missão aqui é ajudar o maior número de pessoas a chegar onde elas querem, porque a natureza vai se encarregar de me recompensar por isso. Se você não concorda, ou se você nunca se atinou para isso, você vai perceber isso ao longo dos 17 dias. E quando eu falo de reprogramação mental, que eu disse que nós vamos fazer uma reprogramação mental completa, nós não vamos entrar na sua cabeça e mudar algumas pecinhas. A reprogramação mental que nós vamos fazer, eu e você, é uma reprogramação prática, onde você vai começar a mudar o seu modo de pensar, mesmo que você não queira, talvez sem você perceber. Então tudo isso vai acontecer. A única coisa que eu preciso de você é que você se comprometa consigo mesmo. Que você se comprometa e que você participe toda... mas muitas pessoas me pediram o seguinte: deixa essa live gravada porque domingo de noite eu tenho compromisso. Os compromissos que a gente tem, eles são prioridades. Então, se a tua prioridade amanhã de noite é assistir sei lá o quê, então é uma escolha que você faz. Eu estou te convidando para transformar isso aqui na sua prioridade ao longo dos 17 dias. E faça que nem eu. Ajude o máximo de pessoas a chegar onde elas querem. E um dos modos é você compartilhando esse conteúdo. Então, antes de partir para o próximo ponto, quero que você pense. Você deve ter papel e caneta na sua mão. Escreva exatamente onde você está. Vamos supor que isso aqui seja o nível, os 5%. Vamos supor que os 5% aqui sejam o nível A, classe A. Vamos chamar isso de classe A. Aqui os 9% de classe B, aqui o C, aqui o D e aqui o E. Então, se você recebe esse valor aqui, abaixo você está na classe E. Se você recebe esse valor aqui, você está na classe D. Se você está nesse valor aqui, entre esses dois, você é da classe C. Se você está entre esses dois, você é da classe B. Se você já recebe mais do que 10%, você está na classe A. Então eu quero que você escreva no papel onde você está. Por quê? Porque isso é importante. Nós vamos partir de onde você está para chegar onde você quer chegar. Ok? Então, uma vez que você tem isso em mente, vamos adiante. Próxima pergunta que você deve se fazer é a seguinte: por que eu só recebo isso que eu recebo? Vamos supor que você esteja na classe D. Por que você não está na classe B? Vamos supor que você está na classe B. Por que você não está na classe A?
O que é que te impede de ir para o próximo nível? O que te segura onde você está? Por que você, se você recebe 2.000 por mês, mas gostaria de receber 5.000, ou se você recebe 5.000 e queria saltar para 15.000, o que te impede? Por que você não consegue fazer isso? Vou te explicar por quê. Esteja preparado, porque mais uma vez nós vamos olhar a dura realidade dos fatos e você vai perceber. Só que o que acontece, para você entender, a maioria de nós está numa situação e a gente defende essa situação. Você recebe 2.000 reais por mês, ou 5.000, e você tende a defender essa sua posição. Esse é um problema. Como é que você defende isso? Você diz o seguinte: é porque. Esse é porque é a sua defesa. Você se torna o advogado e você começa a defender essa situação. Então, nada de é porque, é porque. Porque se você recebe 2.000 e você não recebe 5.000 e você quer receber 5.000, é porque você não sabe como receber 5.000. Então para de justificar os 2.000, de querer dizer por que você ganha, porque você não sabe. Se você soubesse, você passaria por 5.000. E eu vou te ensinar como. Mas a questão toda é a seguinte: escreva aí. A mudança é uma porta que só tem trinco do lado de dentro. É você que tem que abrir. Eu não consigo abrir. Mas quando ouve uma outra pessoa falar, a gente não ouve o que essa pessoa fala. A gente ouve o que ela fala, mas a gente tenta colocar isso dentro dos nossos moldes mentais. A gente tenta colocar isso dentro das nossas gavetas mentais. E aí a gente não aprende. A gente só assimila o conteúdo novo ao velho, aquilo que a gente já sabe. Nós vamos ver isso mais adiante ao longo da semana. Então, o que causa, o que cria verdadeiramente o sucesso? Porque a gente tende a pensar que receber 2.000 reais não é sucesso. É sucesso, é o seu nível de sucesso. 5.000 reais é o seu nível de sucesso. 15.000 reais é o seu nível de sucesso. E o que é o sucesso? O sucesso, escreva aí, é a realização progressiva de um sonho meritório, de um sonho válido. Então, de novo, sucesso é a realização progressiva. O que é progressivo? Você vai dos 2.000 para os 5, dos 5 para o 15. É progressivo, não acaba. E isso aqui, lógico, é uma progressão financeira. Mas em todos os sentidos, o sucesso ele sempre é o sucesso ele sempre esqueci minha frase. Como é que é? O sucesso é a realização progressiva de um sonho válido. Então, vamos lá. O que define o nosso nível de sucesso? Nosso nível de sucesso, ele sempre é igual a uma coisa chamada poder pessoal, ok? Sucesso, ele sempre é igual ao nosso nível de poder pessoal. E ali vem a questão importante que eu quero que você saiba logo do início. Se você quer saber qual é o seu nível de poder pessoal, você olha o nível de sucesso que você tem. Por exemplo, o seu nível de poder pessoal para ganhar dinheiro, ele é igual àquilo que você recebe. Ponto final. Eu ganho 1.500 reais por mês. Então, o seu poder pessoal para ganhar dinheiro é de 1.500 reais por mês. Não é assim, você não entende a minha... Não tem situação, não entendo. Para de defender a tua situação. Sabe por quê? Porque o que acontece? Se você quer ganhar 5.000 por mês e você não ganha,
Você quer, mas você não ganha, é porque você não sabe como. E se você não sabe como, é porque você não tem o poder pessoal para ganhar o que você quer. Então, o foco é o seguinte, você precisa começar a entender isso. Por quê? Porque se você entender isso, você vai entender uma outra coisa muito importante, que é a seguinte, que se você quer aumentar o seu nível de sucesso em determinada área, tudo o que você precisa é aumentar o seu nível de poder pessoal. Isso elimina todo o vitimismo. Isso elimina... se você entender isso, eu não quero saber onde você está. Você vai se tornar imbatível. Você pode conquistar qualquer coisa que você quer. É só você desenvolver o poder pessoal. E isso equivale em todas as áreas. Vamos supor, o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo. O sucesso nesse relacionamento, ele sempre vai ser igual ao seu nível de poder pessoal no relacionamento matrimonial. Se você tem um poder pessoal, você não ouve, você é teimoso ou teimosa, você é explosiva, você fala demais, fala coisas que não deveria. Então, o seu nível de poder pessoal é baixo, o seu sucesso na relação vai ser pequeno. Então, o que você tem que fazer para aumentar o seu sucesso na educação dos seus filhos? Você tem que aumentar o seu nível de poder pessoal na educação dos seus filhos. Então, isso se aplica em todas as áreas da sua vida. Pense em uma área em que você está ferrado, que assim as coisas estão desmoronando. Você não tem poder pessoal nessa área, você não sabe lidar com isso. Então, o que você precisa aprender? Você precisa entender que para aumentar o seu nível de sucesso, você precisa aumentar o seu nível de poder pessoal. Então, vamos para a pirâmide dos rendimentos. Se você está aqui nesse nível e você quer subir para o próximo nível, isso representa um sucesso. Para fazer isso, você tem que desenvolver um poder pessoal maior do que você tem hoje. Agora, dá para perder o poder pessoal? Claro, é só você parar de fazer algumas coisas que o seu nível de poder pessoal cai e o sucesso pessoal também cai. Eu tenho certeza que você poderia, nesse exato momento, fazer uma ou duas coisas que tornariam a sua vida muito pior a partir da manhã. Na verdade, você poderia fazer uma ou duas coisas que deixariam a sua vida muito pior amanhã. Você também pode fazer uma ou duas coisas que vão melhorar a sua vida amanhã. Tudo isso está relacionado ao seu nível de poder pessoal. Então, para chegar aqui ao nível dos 5%, você precisa desenvolver o poder pessoal de uns 5%. E é isso que eu vou ensinar para você. Nós vamos fazer isso junto ao longo desses 17 dias. Você deve estar se perguntando agora, então, bom, o que é o poder pessoal? Então, nós vimos que o sucesso na vida, e escreva isso, ele sempre é igual ao seu nível de poder pessoal. Então, o que é o tal do nível de poder pessoal? Porque nós acabamos de falar que se você quer aumentar o seu sucesso, você precisa aumentar o seu nível de poder pessoal. Para aumentar o seu nível de poder pessoal, você tem que entender o que é o poder pessoal. Isso é uma coisa muito simples que eu vou te ensinar agora. O poder pessoal, na verdade, ele sempre é a soma de duas coisas. Eu preciso que você entenda isso. Isso é muito importante. A sua atitude e a sua aptidão. Então, o poder pessoal, ele é a soma da sua atitude e da sua aptidão. A atitude é o seu modo de pensar. E o que é aptidão? A aptidão é aquilo que você sabe fazer, certo? Então pense comigo o seguinte. O seu modo de pensar é importante, mas vamos se focar um pouco na aptidão.
naquilo que você sabe fazer. Pense comigo. Nós falamos que se você aumentar o seu nível de poder pessoal, você vai aumentar o seu nível de sucesso. Então, ao longo desses 17 dias, eu e você, nós vamos trabalhar esses 2 pontos, nada mais. Nós vamos mudar o seu modo de pensar e nós vamos definir algo para você fazer, se você ainda não tem isso, que é a sua aptidão, e aí existe uma outra fórmula sobre isso, e aqui também. Nós vamos fazer o seguinte: a aptidão é uma das coisas que raramente as pessoas falam, mas honestamente, só aqui, entre eu e você, tá? Entre eu e você realmente acredita que você pode ganhar muito dinheiro na sua vida se você não souber fazer nada com excelência? Quais são as pessoas que mais ganham dinheiro? As pessoas que sabem fazer as coisas com excelência. Todas as profissões, todas as carreiras, todos os negócios que fazem coisas com excelência ganham muito dinheiro. Por exemplo, cozinhar. Cozinhar é uma coisa que relativamente dá pouco dinheiro. Mas se você se tornar um dos melhores chefes do mundo, se você se preparar e desenvolver uma aptidão e você for contratado num dos restaurantes mais chiques de Nova York, de Los Angeles, de Paris, de Londres, seja lá de onde, será que você não ia ganhar muito dinheiro? E se você, ao invés de trabalhar num desses restaurantes, fosse criar um restaurante desses? E se você fosse um chefe, se você tivesse uma aptidão extraordinária para cozinhar, e você tivesse o seu programa de televisão, onde você ensinaria as pessoas a cozinhar, ensinar essas pessoas aquilo que você sabe, você não iria ganhar muito dinheiro? Então, não importa a sua aptidão. Se você aprender a desenvolver essa aptidão, você vai ganhar muito dinheiro. Agora, a minha grande pergunta é a seguinte: o que você realmente sabe fazer? Que eu não posso dizer para você, porque aí eu estaria te iludindo. Lembra? Stockdale, nós precisamos olhar a dura realidade dos fatos e não perder a esperança, ter a convicção, a certeza de que nós vamos vencer no final. Então não adianta você sonhar com 5%, você sonhar ganhar 10, 15 mil, se você não aprender a fazer com excelência aquilo que você faz. E isso nós vamos trabalhar, nós estamos só começando, nós vamos trabalhar isso, eu vou te ajudar nisso. Mas primeiro eu preciso que caia essa ficha. Se você já é bom em alguma coisa, ótimo, fica mais fácil. Se você ainda não sabe nada, não tem problema, nós vamos encontrar alguma coisa que você tem uma habilidade, um talento, um dom natural, e eu vou te mostrar como fazer isso e a gente vai chegar lá. Agora, o que você não pode é ser uma vítima de uma coisa que eu chamo de a síndrome da incompetência inconsciente. O que é a síndrome da incompetência inconsciente? É você achar que você é melhor do que você é. E como você sabe? Olha o seu nível de sucesso. Tá entendendo? Eu estive outro dia numa fila de supermercado aqui numa cidade no Brasil e eu estava com pressa. Acostumado lá nos Estados Unidos, as pessoas são muito ágeis, passando tudo muito rápido, é tudo. E aqui a moça passava, tinha 2 pessoas na minha frente, ela passava um produto, aí procurava o catálogo para olhar o código, e aquilo demorava uma infinidade, e eu já ficando meio um pouco impaciente, me controlando e tal, porque era exageradamente lenta. E aí quando eu chegou a minha vez, eu brinquei com ela. Eu disse o seguinte: olha,
fui meio cínico, meio irônico. E diz, você está de parabéns, você é muito ágil, você é muito rápida no que você faz. A menina estufou o peito, abriu um sorrisão e disse, não, aqui precisa, senão não fica. Quer dizer, ela era incompetente naquilo que ela fazia, mas ela não tinha consciência dessa incompetência. Aconteceu comigo, antes de eu escrever O Óbvio que Ignoramos, que foi um best-seller, que a Veja fez uma ampla reportagem, saiu na Folha de São Paulo, fez o maior barulho, foi publicado em outros países. Antes de eu escrever esse livro, eu tinha escrito 4 livros. E eu achava que esses livros eram o máximo. E eu acreditava que o mundo não me entendia, que o problema é porque o mundo não me entende. Porque eu nasci antes do tempo, aquelas conversas mole que eu disse que a gente usa para defender o seu ponto. E o que aconteceu? Depois que eu lancei O Óbvio que Ignoramos e que todas as livrarias abriram suas portas para mim, eu pensei o seguinte, agora eu vou pegar aqueles livros e vou relançar. Vai ser um estouro. Porque eu ainda tinha na minha mente a ideia de que aqueles livros eram geniais. Aí eu comecei a ler os livros, reler, para querer reeditar. E aí eu digo, meu Deus, que porcaria é essa? Quer dizer, incompetência inconsciente. Não é que o mundo não me entendia. É porque eu era incompetente. Então, o que você precisa, presta atenção, é a soma da aptidão com a atitude. Por quê? Porque se você tem uma aptidão já bem desenvolvida, mas você não tem sucesso, você tem que analisar a sua atitude. Porque muitas pessoas, elas têm uma aptidão, mas têm uma atitude negativa. Olha um jogador de futebol, quantos jogadores de futebol que a gente conhece que tem uma habilidade incrível para jogar futebol, mas a carreira não rende. Por quê? Porque tem problema da atitude, fazem coisas erradas, se metem em confusão, tiram o foco, não vão aos treinos, não se concentram, não conseguem se relacionar com o presidente do clube, com o técnico. E aí não é problema de aptidão, eles sabem jogar futebol, mas o que falta? Falta atitude correta, atitude adequada. O modo de pensar está errado. Então, captou isso, escreveu, desenhou, sucesso igual a poder pessoal. Poder pessoal é aptidão versus mais atitude. Então, atitude mais aptidão. Atitude, modo de pensar, aptidão é o que você sabe fazer. Então vamos olhar para o seguinte, sempre lembrando da fórmula, eu não esqueci do segredo que eu ia contar, tá? Não esqueci disso, você deve estar pensando, cadê o segredo? Vai sair ainda. Aqui, para você não sabe o que é o segredo, eu vou contar o segredo do sucesso nessa live de hoje. Eu prometi isso nos meus stories lá. Então, nós vimos que o sucesso, ele sempre é equivalente ao nível de poder pessoal. E nós vimos que se você quer aumentar o seu poder pessoal, você precisa aumentar o seu nível de sucesso. E nós vimos que o poder pessoal é a soma da aptidão e da atitude. Então, como é que você desenvolve uma aptidão? Uma das coisas mais importantes que você pode aprender é escolher a carreira certa. Existem 5 coisas que eu vou ensinar para você, 5 escolhas na vida, que se você errar essas 5 escolhas, você vai se ferrar. E uma dessas escolhas é a sua aptidão. É aquilo onde você vai desenvolver a sua carreira profissional. Se você errar isso, as chances de você ser bem-sucedido, de você ser feliz, de você ter uma vida boa vai ser muito difícil. Por quê? Porque a maior parte do tempo você vai passar no seu trabalho. E se você não gostar do seu trabalho, o que vai acontecer? Você não vai ser feliz, você não vai
ganhar muito dinheiro, às vezes até ganha dinheiro, mas sacrifica outras partes da vida. Então, como é que você define uma aptidão? Por exemplo, como é que eu sou escritor, faço pesquisas, eu escrevo. O que você faz? Como é que você definiu essa sua carreira? Você tem um método, você seguiu uma fórmula, ou você simplesmente olhou em volta e captou alguma coisa do ar porque seu pai fez, porque seu tio fez, porque um amigo fez, ou porque seu melhor amigo escolheu isso? A maioria de nós escolhe a carreira, porque a aptidão é aquilo que você sabe fazer, mas você tem que aprender alguma coisa, tem que escolher alguma profissão, alguma carreira onde você aprende a fazer aquilo que você sabe fazer. Então a maioria das pessoas olha para fora, em torno, no ambiente, e vê alguma coisa que dá dinheiro, e aí quer fazer a mesma coisa. Só que ele não percebe que as pessoas que têm dinheiro, que ganham dinheiro no trabalho, eles não olham, não se espelham nas outras pessoas. Eles seguem, estou falando 5%. Como é que os 5% escolhem a carreira deles? É uma coisa que eu chamo a lei da tripla convergência. Hoje nós vamos falar um pouco sobre aptidão, depois nós vamos ir para a atitude. Então, eles seguem uma coisa que eu chamo de a lei da tripla convergência. Aonde está isso? Está no meu livro O Óbvio que Ignoramos. O que é a lei da tripla convergência? Você precisa levar 3 fatores em conta. O primeiro fator que você precisa levar em conta é uma coisa que eu chamo de talento natural. O que é o talento natural? Escreva aí. Talento natural o talento natural é uma habilidade ou uma capacidade que a gente tem de fazer certas coisas com uma facilidade maior do que outras pessoas. Vou repetir. Talento natural é uma habilidade, uma capacidade natural que nós temos para fazer certa atividade com uma naturalidade, com uma facilidade maior do que as outras pessoas. E todos nós temos isso. A gente até pode não saber o que é isso, mas todos nós temos isso. Então, o que é o talento natural? Por que ele é importante para escolher a sua aptidão? Porque o talento natural, ele tem 3 características básicas. Um talento na área que nós temos, o talento natural, ele tem 3, não sei se você vai ver, mas preste atenção. Uma dessas características eu já falei, é a habilidade. O que é a habilidade? Você tem uma inclinação, você aprende mais fácil essas coisas. Por exemplo, pense no colégio, no tempo da escola. O que você era melhor? Você era melhor em matemática, você era melhor em química, você era melhor em português, você era melhor em história, você era melhor em esportes, você era melhor em artes. Acho que você concorda comigo que nem todo mundo era igual. Algumas pessoas tinham uma facilidade de fazer umas coisas e as outras de fazer outras coisas. Esse é o talento natural. Então, a habilidade significa que você tem uma facilidade maior para aprender isso. Então, se você escolher a sua aptidão numa área que você tem uma facilidade maior para aprender isso, o que vai acontecer? Você vai aprender muito mais fácil. Isso é uma enorme vantagem. O segundo ponto é que o talento natural, ele nos dá uma coisa chamada curiosidade natural. Em algumas áreas nós somos curiosos. Eu, quando vou assistir uma coisa, um documentário, eu escolho as coisas que eu gosto, que eu tenho curiosidade para saber. A minha esposa, Fabiana, ela tem outras curiosidades.
Aí ela não se interessa muito e eu vejo que é um pouco chato para ela, porque ela não tem a mesma curiosidade que eu tenho. Da mesma forma como é chato para mim muitas vezes assistir coisas que ela quer assistir. Então, o talento natural, ele te dá uma curiosidade maior. E o terceiro ponto, ele te dá uma coisa que se chama constância. E constância não é a sua vizinha que se chama constância. Constância é a capacidade de se dedicar a isso por várias horas sem se cansar. Veja que coisa maravilhosa. Se você definir a sua carreira sobre uma área, primeiro, que você tem facilidade para aprender. Segundo, você sempre tem curiosidade para saber mais sobre isso. E terceiro, você consegue ficar 10 horas fazendo isso sem se entediar. Olha a tremenda vantagem que o talento natural lhe dá para desenvolver uma aptidão. Faz sentido? Segundo ponto que você precisa levar em conta é a paixão. Tá, mas qual é a diferença entre o talento e a paixão? Paixão é o seguinte, o talento natural, ele não é um pontinho, ele é uma vasta área. Eu sempre digo que é como um sinal de Wi-Fi. Como é um sinal de Wi-Fi? Todos nós sabemos, o sinal de Wi-Fi é assim. Aqui o sinal está cheio, aqui ele está mais fraco, aqui ele está um pouquinho mais fraco, aqui ele quase não existe e aqui ele não existe. Então tem aquela área do talento natural que é 100%. Se você consegue fazer isso, maravilha. É como você andar numa internet rápida, ágil. Não é tudo mais fácil, não é tudo mais gostoso, não é tudo melhor quando você navega. Agora, como você se sente quando você navega com o sinal quase caindo, o site não abre, demora? O que acontece? A mesma coisa quando você escolhe a profissão fora da sua área, do seu talento natural. A coisa não anda e por isso que você não se dá bem. Agora, o talento natural, ele é uma vasta área. Por exemplo, eu tenho talento natural para escrever, mas eu poderia usar esse meu talento para várias coisas. Eu poderia escrever ficção, poderia me tornar jornalista, poderia me tornar escrever copies. Eu poderia fazer tanta coisa com escrever. Então, dentro dessa área do talento natural, você precisa escolher uma área que você tenha uma paixão maior. Porque a paixão é o que te dá sentido, é o porquê você faz isso. E por fim, o terceiro fator, que é muito importante também, é você converter isso em renda. Como é que você converte o seu talento natural e a sua paixão em renda? Então, o que é a lei da tripla convergência? Anota aí, a lei da tripla convergência é o seguinte, é você escolher, estamos aqui falando da aptidão, nós estamos aqui falando de sucesso, igual a poder pessoal, e nós estamos dizendo que o poder pessoal é a soma da aptidão e da atitude. Nós deixamos a atitude um pouco de molho e nós começamos a nos debruçar sobre a aptidão. E eu falei que a aptidão é aquilo que você é apto a fazer. E aí, para definir a aptidão, eu falei que você precisa definir 3 coisas. Uma é encontrar o seu talento natural. A segunda, você precisa encontrar a sua paixão. E a terceira coisa que você precisa fazer é transformar isso em renda. Então preste atenção. Se você conseguir, estou falando 5%, se você conseguir definir a sua o quê? O seu propósito de vida, na convergência desses 3 pontos, você tem uma ampla, uma enorme vantagem na vida. E o que é o propósito de vida? Muitas pessoas
ficam em dúvida o que é o propósito de vida. O propósito de vida, e aqui estou tirando toda a filosofia, é aquilo ao qual você se propõe. A palavra propósito vem de se propor. Então, o propósito de vida, o propósito é qualquer objetivo. Você pode ter o propósito de assistir essas 17 lives, isso é um propósito. Você se propõe a assistir essas 17 lives. Mas o propósito de vida significa que tu vai fazer isso a vida inteira. Você não vai assistir as 17 lives a vida inteira. Então é um propósito de vida. O propósito de vida significa o seguinte, que você vai se propor a fazer isso a vida inteira. Então, por que é tão importante você pegar e você se propor, você criar um propósito numa coisa que você tem talento natural, que você tem paixão, e lógico, você vai encontrar um modo de transformar isso em renda, e você vai transformar isso num propósito de vida. O que nós falamos que é o sucesso? Eu falei que o sucesso é a realização progressiva de um sonho válido, um sonho meritório. Então, o propósito de vida é a realização progressiva desse seu sonho. Por quê? Porque eu estou falando de trabalho aqui. Você quer ser um escritor conhecido no mundo inteiro. Esse é o seu propósito. Você tem um talento natural para escrever, você definiu a sua paixão, você vai escrever ficção, vamos supor, e aí, como você vai transformar isso em renda, você vai vender livros, você vai escrever vários best-sellers. Então, esse escritor é o seguinte, você vai aumentando a sua aptidão, você vai aumentando a sua aptidão, que vai aumentar o seu poder pessoal, que vai aumentar o seu sucesso. E isso é uma coisa progressiva, que você vai fazer a vida inteira. A maioria das pessoas, de ano em ano, elas trocam de propósito, de vida, de profissão, de carreira. Então, assim, não faz muito sentido você ficar trocando de carreira toda hora. Você precisa escolher uma única coisa, e você precisa se tornar o melhor do mundo nisso. E é isso que eu vou te ensinar nessas 17 aulas. Lógico, eu não tenho como te transformar no melhor do mundo em 17 dias, mas eu vou te dar o passo a passo de como fazer isso. E entre a aula de hoje e da manhã, eu quero que você pense, que você reflita sobre o seu talento natural, sobre a sua paixão. Você tem que tentar chegar o mais próximo possível a essa tripla convergência. Por quê? Porque se você encontrar aqui talento, paixão e renda, porque quanto mais próximo você chegar aqui, mais fácil vai ser você se tornar o melhor do mundo. Mais rápido você vai evoluir, você vai progredir nesse passo a passo. Certo? Então, é aqui que você define o seu propósito de vida. Então, vamos falar do segredo, a coisa que eu descobri e que mudou radicalmente a minha vida e que tem mudado a vida de milhares de pessoas com as quais eu compartilho esse segredo. Então, esse segredo, na verdade, ele se divide em duas partes. A primeira parte é você ter o desejo de entender, ou melhor, o desejo de construir um propósito de vida. Essa é a primeira parte. Uma vez que você entendeu isso, você já tem 50% do que é necessário para você se tornar uma pessoa completamente diferente, onde você vai viver num estado de absoluta abundância. Eu chamo isso, você vai desenvolver as 4 liberdades essenciais do ser humano. Primeira, a liberdade mental, que nós vamos trabalhar forte a partir de amanhã. A segunda é a liberdade
financeira, e a liberdade mental vai te dar a liberdade financeira, e a liberdade financeira vai te dar a liberdade de tempo. Tá vendo? Uma coisa encaixando na outra. E por último, a liberdade geográfica. Nós vamos falar muito sobre isso ainda. Então, essa é 50% do segredo. Os outros 50%, em alguma parte, ao longo desses 16 dias que ainda restam, vai saltar diante dos seus olhos. Pode ser amanhã, pode ser na terça, pode ser na quarta. No momento em que o seu estado de consciência tiver uma elevação, você vai ter um insight, mas você precisa estar pronto para isso. Em algum momento isso vai acontecer ao longo desses 17 dias. Então preste atenção. Para encerrar, já está chegando nosso tempo limite, eu tenho duas sugestões para você fazer. Quer dizer, uma sugestão e um pedido. Uma sugestão é que você tente, custa R$24, tá? Não é obrigado, nada. É muito bom para você se você conseguir um exemplar do livro As 16 Leis do Sucesso. E tente acompanhar algumas coisas que a gente fala. Ó, isso é o que você vai ver no livro As 16 Leis do Sucesso. Aqui no centro você vai ver que tem um propósito definido e em volta tem todas as competências necessárias para você desenvolver esse propósito definido. E ao longo dessa semana nós vamos falar muito sobre muitas dessas competências. Então é muito importante se você puder acompanhar, tá? A segunda coisa que eu quero é o seguinte: nós damos o pontapé inicial, nós temos 16 noites ainda. Eu quero que você, lá no meu feed, tem uma frase, nós vamos escolher todo dia uma frase. Lá no banner, já postei ele lá. Eu quero que você comente e que você compartilhe esse banner nos seus stories. É a frase do dia. E a frase do dia, hoje nós falamos sobre clareza. Você tem que criar clareza sobre a sua vida. Por quê? Porque clareza dá poder. E poder dá a capacidade de agir. Então, quando você cria clareza sobre esses pontos que nós falamos hoje, essa clareza te dá capacidade para agir. Se você nunca teve um contato com a lei da tripla convergência, por exemplo, agora você sabe, você precisa encontrar isso. Nós só começamos, nós ainda não terminamos esse conteúdo. Mas você já sabe, você já vai começar a clarear, são outras coisas. Então compartilhe essa frase e comente. Agora não tem mais curtidas, graças a Deus, terminou isso, né? Não sei se você gostou ou não. Eu achei bem legal, porque aí a gente se foca mais em outras coisas. Mas compartilhe isso com as pessoas e lá nos stories, no meu stories lá, eu postei um resuminho básico dessa nossa live de hoje, dessa primeira aula. Compartilhe isso também com os seus amigos, ok? A gente se vê amanhã às 21h05. Um abraço e obrigado por ter estado comigo.